Beleza, galera, vamos nessa, vamos continuar aqui. Então, a gente começou a descobrir, né, que existem as tags e que dentro das tags existem algumas características, né? Então, vamos seguir aqui. A gente criou uma página e essa página a gente já tem um Olá Mundo, criamos uma tabela. Só que agora eu gostaria de inserir informações. Por exemplo, eu queria digitar, sei lá, o meu e-mail, ou meu nome, ou uma informação qualquer. Como que eu posso fazer isso? Então, eu vou vir aqui, né? Vou pesquisar HTML e eu vou colocar aqui inserir valores. Valores. Então, aqui apareceu aqui o input. Deixa eu clicar nesse link aqui para ver o que tem aqui. Input. Aí ele traz uma explicação. Eu vou pegar a sintaxe aqui para a gente ir. Eita, cadê a sintaxe? Para que a gente possa ir colocar lá e ver como que vai se comportar. Clicar aqui em exemplos. Bacana. Deixa eu copiar esse código aqui, né? Então vamos colar esse código aqui. Vamos lá. A gente viu aqui que essa tag é um pouco diferente, né? Ela tem um input aqui, ela começou um pouco diferente que a gente tinha falado, que sempre tinha uma sintaxe de início igual a label aqui e uma sintaxe de final, né? Então aqui essa label, esse input aqui não tem. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos salvar aqui, né? E vamos lá para a nossa tela. Vou apertar um F5 aqui. Era mais ou menos isso que eu queria, ó. Eu queria digitar aqui o meu nome ou alguma outra informação, como a data de hoje. Bacana. Era mais ou menos isso que eu queria. Então, esse aqui é um input, né? Então, através daqui a gente vai inserir informações. Só que eu não tenho só esse tipo de tag para inserir informação, né? Eu tenho alguns outros, então vamos conhecer mais dois aqui. À medida que você for estudando, você vai ver que as tags vão começar a aparecer. Então eu vou escolher uma aqui que é o select. E a gente vai aqui clicar aqui e ver a sintaxe dele, né? Então, cadê o select? Deixa eu procurar aqui um exemplo. Pronto, eu achei um exemplo. Vou vir aqui e vou colocar aqui o select. O select, ele é um pouco diferente, né? A gente viu aqui que ele tem a tag de abertura dela, a tag de final. Aqui a gente vê que ele seguiu aquela sintaxe que a gente está falando. A gente viu que ele tem também um atributo dentro dele, né? Um nome, deu o nome de select, só que ele tem outra tag dentro dela. Então, olha que interessante. E essa tag aqui, ela inicia, ela finaliza aqui e ela também tem outra característica dentro dela. Olha só que interessante. E só que a gente também pode notar que essa tag aqui, ela já tem dois atributos, duas características. Selected e value. Olha só que interessante. Vamos salvar aqui e ver como que vai aparecer lá na nossa tela. Então select é esse aqui. Bacana. A gente pode então ter uma entrada de informação, né, já pré-selecionada. A gente já, digamos assim, já configurou quais são as opções e deixa o usuário selecionar, né, escolher qual opção que ele quer, baseado nessas que a gente limitou para ele. Então, poderia colocar mais informações aqui. Deixa eu copiar e colar duas vezes aqui. Só que eu vou precisar tirar aqui esse item selecionado aqui, para ficar só um. Na verdade, deixa eu mudar. Deixa eu colocar ele aqui no primeiro. E aí eu vou, já que eu estou mexendo, né, vou colocar aqui, vou alterar um pouquinho aqui, né, para ficar um pouco diferente. Vamos lá. 8 e 9. Pronto, salvei, alinhou ali. Então vamos vir aqui, atualiza a página. Olha só que legal. Um monte de opção. Só que ele está meio bagunçado aqui, né? Lembra que eu falei que a gente consegue dar uma formatadinha? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer uma nova tag. Essa tag é a quebra de linha, que é o BR. Então eu vou colocar ele depois da label. Eu vou colocar ele depois da tabela. Vou colocar ele depois do input.
e só. Vou salvar, vim aqui e olha que interessante, ele realmente fez uma quebra de linha. Do Olá Mundo para a tabela não teve muita diferença, porque ele já fez uma quebra de linha aqui, né? Mas aqui da tabela do input para o select, a gente já viu a diferença, ele estava coladinho e jogou para baixo. O que acontece se eu botar mais um aqui? Eu botei uma quebra de linha, vou colocar outra quebra de linha. Vou vir aqui na página e atualizar. Ó, ficou maior. Interessante, né? Eu gostaria também de trazer mais um elemento aqui para que a gente pudesse conhecer, que é o text área. Vamos ver como que é a sintaxe dele aqui. Interessante. Olha aqui um exemplo. Vou pegar e vou colocar aqui. Como a gente está usando o BR, a quebra de linha, eu vou colocar aqui uma quebra de linha. Vou colar aqui, vou salvar e vou lá para a nossa página para ver o que esse cara faz. Interessante aqui, ele é parecido com o input, só que ele é maior. Deixa eu limpar. Interessante demais. Se eu clicar aqui, eu consigo também manipular ele. Legal. Vamos ver aqui alguns atributos que ele tem. Deixa eu vir aqui, aumentar um pouco aqui. Aí. Olha só. Ele tem algumas características. Esse ID a gente vai conhecer ele depois, mas a gente vê que ele segue a sintaxe de início, de abertura aqui, e a sintaxe de fechamento, né, da nossa tag. Ele recebe uma característica aqui, recebe um nome, recebe a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Vamos modificar um pouco isso aqui, só para a gente ver como que ele vai se comportar. Vou colocar 12. E aqui eu vou colocar colunas, eu vou colocar 100. Então, vou salvar, vou vir aqui na nossa página, vou apertar F5. Deixa eu mudar aqui essa visualização. Olha, ele aumentou o campo aqui, ó, de forma automática. Então, ele estava de um jeito e de repente ele ficou formatado de outra forma, né? Então, isso para reforçar que essas características que a gente encontra dentro das tags servem para fazer uma formatação, tá bom? Então, vamos lá. Esses elementos aqui são elementos que servem para ilustrar para a gente, né? Que a gente vai montando a estrutura da nossa página. Beleza, todos esses elementos e tudo isso que a gente está construindo, a gente está construindo dentro do corpo, né? Então, assim, a página HTML ela tem um corpo e ela também tem um cabeçalho, né? Que é onde a gente coloca aqui, ó, por exemplo, o nome da página, que a gente viu lá, que aqui em cima na aba fica o nome da página que a gente colocou aqui como título, né? Então, aqui também dentro do cabeçalho a gente pode colocar outras coisas como CSS, que é realmente aquilo que vai fazer com que a página ela seja customizada, né? Ela receba cores, alguns efeitos que a gente não consegue colocar nas tags HTML via atributos, né? E a gente vai conseguir fazer por intermédio do CSS. E aqui também a gente pode colocar JavaScript, aqui também cabe mais algumas coisas, né? Mas a princípio a gente vai ficar por aqui, com essas informações, já são bastante informação, e a gente vai seguir com o nosso curso baseado na nossa telinha, né, de login. Então, a princípio isso aqui serve para que você possa, na sua casa, pegar o seu arquivo, criar lá, baixar o seu Visual Code, e começar a testar. Tem uma tag aqui que eu vi aqui na internet, interessante. Coloca ela aqui e vê como que o navegador vai renderizar ela, ver como que o browser vai fazer com que ela seja mostrada, ver o que ela faz, qual é a característica dela, né? Então, à medida que você tiver curiosidade, você vai começar a aprender mais. Então, a gente vai parar por aqui e logo em seguida a gente continua. Falou, valeu!